Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues, esse é o canal Cine Horror 101 e hoje vamos para a parte 2 do nosso vídeo sobre invasão alienígena, trazendo mais 3 filmaços que contam algumas perspectivas bem diferentes sobre esses contatos entre humanos e extraterrestres. Para não perder essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Na primeira parte dessa sequência de 2 vídeos sobre filmes de alienígenas, eu comentei que nem todos os filmes daquela lista seriam exatamente de terror, mas sim obras que têm aqui e ali a sua pitadinha de suspense ou de cenas mais aterrorizantes. Para esse segundo vídeo, isso continua sendo verdade, de modo que eu pessoalmente não encaixaria nenhum desses 3 filmes na categoria terror. Mas eu garanto para ti que todos eles têm ali algumas cenas que flertam sim com o gênero e que com certeza são capazes de causar aquele bom arrepio na espinha que a gente tanto gosta. E para não perder nenhuma dessas dicas, vê se fica aqui no vídeo até o final. Sem mais delongas, bora para as indicações! Começamos com o elogiadíssimo Distrito 9, um filme de 2009 que aborda de uma maneira bem diferente a relação entre humanos e alienígenas, invertendo bastante aquela fórmula tradicional que a gente está acostumado a ver nos filmes do gênero. Na história, que em algumas cenas é mostrada ali parcialmente naquela vibe de falso documentário, uma nave alienígena chega na Terra e fica pairando sobre a cidade de Joanesburgo, na África do Sul, isso lá em 1982. Os alienígenas que estão lá dentro são logo levados pelos seres humanos para um lugar chamado Distrito 9, que dá nome ao filme, que é meio que ali uma espécie de campo de concentração que vai abrigar esses invasores extraterrestres. Os anos assim se passam, o lugar se desenvolve e acaba se transformando em uma imensa favela, cheia de pobreza e de violência. O que no caso gera aí vários conflitos que levam as autoridades humanas a decidir realocar esses alienígenas em outro lugar. Dentro desse contexto, o nosso personagem principal é o Waikus, um carinha lá humano que foi designado para liderar esse processo de realocação ali. Em uma das idas dele para o Distrito 9, em que ele vai notificar os alienígenas desse despejo, ele acaba entrando em contato com uma substância misteriosa que aos pouquinhos começa a transformar ele em um dos ETs. No meio disso, a gente vai descobrindo que tanto humanos quanto alienígenas têm planos e segredos escondidos capazes de abalar totalmente a relação ali entre as duas espécies. Acho que com esse breve resumo aqui que eu dei, já dá para perceber que Distrito 9 é um filme que inverte completamente a dinâmica das relações entre humanos e alienígenas que a gente está acostumado a ver em filmes desse tipo. Geralmente são os invasores que ocupam essa posição de vilões, de antagonistas. Seres que vêm para a Terra querendo escravizar os seres humanos, dizimar a humanidade ou coisas do tipo. Aqui, porém, o negócio muda completamente, sendo que somos nós, os humanos, quem oprime esses alienígenas, relegando-os à violência e à miséria. Ainda que o filme ele tome ali cuidado suficiente para não vilanizar totalmente os seres humanos, as posições que cada uma das espécies ocupa fica bem clara. E desse modo, o filme também consegue cumprir a premissa que ele tem ali de humanizar os alienígenas, sendo que a gente fica muito indignado com aquilo que os humanos estão fazendo com eles. A gente fica realmente com raiva da nossa própria espécie e da nossa capacidade de oprimir, de sermos cruéis com esses seres de outro planeta. Diante do que o filme mostra e da forma como ele faz isso, portanto, não é necessário muito esforço intelectual para perceber que Distrito 9 é, na verdade, uma alegoria, uma metáfora para as grandes crises humanitárias que acometem o planeta desde o início ali do século XXI. A opressão sofrida hoje em dia por refugiados e por populações em áreas periféricas relegadas à situação de miséria é perfeitamente traduzida pelo filme na forma dessa relação dos humanos com os alienígenas, no sentido de que expressa ali de uma forma bem literal toda a alienação que essas populações sofrem, de modo que elas se tornam verdadeiros aliens para o resto da sociedade. Distrito 9 consegue propor aí reflexões sobre esses temas que são bem atuais, em um filme que também é recheado com cenas de ação de tirar o fôlego, violência gráfica e até um pouquinho de horror corporal ali bem caprichado. No geral, trata-se de um filme que é capaz de indignar a gente, de deixar a gente com raiva, ao mesmo tempo em que propõe reflexões bem interessantes para nós humanos do século XXI. Seguimos nossa lista com um dos queridinhos de 2022, o filme Nope, que em português recebeu o título de Não, Não Olhe. Dirigido por ninguém menos que Jordan Peele, um dos grandes nomes do terror recente, responsável por excelentes filmes como Nós e Corra, o Nope ele conta a história de 2 irmãos
que administram sozinhos a fazenda da família, que é voltada ali para criação e treinamento de cavalos após a morte do pai deles. Depois de alguns eventos misteriosos que começam a rolar por ali, os irmãos percebem que tem uma presença alienígena pairando sobre a fazenda e iniciam esforços para tentar se livrar da criatura. Ao longo do filme a gente tem outros personagens que vão interligando suas histórias com a dos dois irmãos, como por exemplo um showman local ali que tem um passado traumático, um técnico de videosegurança que vai lá instalar umas câmeras na fazenda e um diretor de cinema ambicioso que está ali bem interessado em filmar o rolê todo atrás de fama e reconhecimento. Nope é um filme que chamou muita atenção desde que foi anunciado, muito por conta do nome do Jordan Peele por trás do longa. Naturalmente, a gente ficou bem ansioso para ver o que esse diretor traria para nós depois das excelentes obras que ele tinha lançado no passado. Filmes de terror com críticas muito bem construídas acerca de racismo e problemas sociais. Nope, no entanto, pega bem mais leve, tanto nesse quesito de crítica social quanto no quesito de terror em si, sendo muito mais uma aventura de sci-fi ali com várias pitadas sim de terror e suspense, mas que não chega a se encaixar no gênero. Contando também com algumas pontinhas ali de alívio cômico, que são a marca do diretor, que antes de entrar nesse mundo do terror era comediante. Algo que em Nope ganha bem mais espaço do que nos filmes anteriores do diretor. Mas assim, é óbvio que nada disso é um demérito, até porque o Jordan Peele com Nope, ele não quis fazer necessariamente um terror, sendo que nos âmbitos do que o filme realmente se propõe a ser, a obra é um estrondoso sucesso, trabalhando muito bem todos os elementos que vai apresentando ao longo da história. O grande destaque vai para as excelentes atuações e para o design estranhíssimo da criatura. Além da crítica social que aqui pega um rumo um pouquinho diferente do que o diretor fez anteriormente, não é algo tão enfático nesse sentido, mas que trata ali de questões relativas às consequências de uma espetacularização de coisas que o ser humano não pode controlar. Sem dúvida, um dos melhores filmes de 2022 que com certeza vale muito a pena conferir. E para fechar a lista, a gente vem agora com Guerra dos Mundos, lá de 2005, aquele com Tom Cruise, não sei se vocês estão lembrados. Um filme excelente em diversos aspectos que está aqui por ser uma mistureba deliciosa de ficção científica, terror, suspense e alguns temas bem reflexivos. A trama é, na verdade, uma adaptação da obra do H.G. Wells, que escreveu lá em 1898 e que, nesse filme, foi atualizada para os dias atuais, incorporando algumas problemáticas também do mundo moderno. Na trama, a gente acompanha o Ray, que é um trabalhador ali divorciado que tem uma relação bem conturbada, tanto com a mulher quanto com os filhos dos dois, né? O Robbie e a Rachel. O Ray, que não é lá um pai muito presente, ele logo se vê ali na necessidade de proteger os seus filhos em um cenário de invasão alienígena global e extermínio da raça humana. No sentido de que incorpora essa questão das relações familiares em uma obra que essencialmente é sobre alienígenas, sobre uma luta pela sobrevivência em um cenário completamente caótico, Guerra dos Mundos acaba se tornando um filme que ao mesmo tempo é frenético, é tenso, chega a ser assustador em alguns momentos, mas que também consegue ser extremamente reflexivo e intimista. No contexto de todo mundo ali tentando a todo custo sobreviver diante dos alienígenas que estão matando geral ao redor do mundo, a gente vê que muitas vezes os inimigos se tornam os próprios humanos, não necessariamente os extraterrestres. O que se torna um ponto positivo a partir do momento que o filme ele não trabalha com aquela ideia de uma humanidade caricata, idealizada, que se une para lutar contra os alienígenas. Aqui o negócio é muito mais real, muito mais cru, uma correria frenética ali de todo mundo querendo chegar em algum lugar seguro, querendo sobreviver e querendo proteger seus entes queridos. Um cenário diante do qual a gente fica se perguntando o que nós faríamos naquela situação, até onde que a gente iria, o que a gente seria capaz de fazer para ficar vivo e para deixar a salvo aqueles que a gente ama. Creio eu que seja um grande mérito do filme conseguir costurar ali essa questão da invasão alienígena com outras duas questões que são bem pertinentes para a gente pensar sobre, que é a questão das relações familiares e toda a questão filosófica da natureza humana, dos nossos instintos e dos nossos valores. E é por isso que eu acho que Guerra dos Mundos, assim como os outros dois filmes que eu falei antes, é perfeito para quem busca algo além do simples e puro entretenimento pelo entretenimento. Mas claro, isso não significa que nenhum dos filmes aqui citado peque nesse sentido do entretenimento em si. No caso de Guerra dos Mundos, tem várias cenas ali extremamente angustiantes, tensas, assustadoras mesmo. Cenas carregadas de suspense que deixam a gente desconfortável e apreensivo, daquele jeitinho que todo bom fã de terror gosta.
E por ser capaz de aliar tudo isso de uma forma muito bem feita, eu considero que Guerra dos Mundos é sim um dos melhores filmes sobre alienígenas da década ali de 2000. Um filmaço que eu garanto que se tu ainda não viu, tu não vai se arrepender de assistir. E por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo. Obrigado por ficarem aqui comigo até agora e caso tenham algo a acrescentar, por favor deixem aqui nos comentários pra gente debater. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!